Agora, 3h36, seguimos com o Estúdio CBN desta quarta até às 4 horas da tarde. E olha, neste ano, 408 motoristas em estacionamentos de shoppings foram multados aqui em Campinas por uso indevido de vagas para idosos e também pessoas com deficiência. Essas autuações foram aplicadas nos 4 centros de compras que contam com esse tipo de fiscalização aqui em Campinas. São o Parque Dom Pedro Shopping, Parque das Bandeiras, Galeria Shopping e também Shopping Iguatemi. Nestes locais, quem for flagrado fazendo uso indevido das vagas exclusivas para idosos e também pessoas com deficiência está sujeito a multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na CNH e também remoção do veículo. Foram 40 vistorias realizadas nestes 4 shoppings ao longo do primeiro semestre deste ano. Esses dados, que foram fornecidos pela INDEC, mostram que o mês de abril foi o que mais teve multas a partir dessa fiscalização, então, em estacionamentos dos shoppings. Foram 132 autuações, um crescimento expressivo aí, segundo a INDEC, na comparação com meses anteriores. O segundo mês com mais registros neste ano foi maio, com 127 multas aplicadas nos estacionamentos de shoppings aqui da cidade. 4 deles, então, contam com esse tipo de fiscalização feito pela INDEC. Agora, 3h37, vamos falar de economia, isso porque os imóveis comerciais estão mais caros aqui em Campinas, segundo o índice FIPE-ZAP. O Felipe Pereira traz agora esses dados aqui pra gente. Oi, Felipe, boa tarde. Boa tarde para vocês, boa tarde para quem acompanha o Estúdio CBN, o índice FIPE-ZAP, que trata aí sobre imóveis comerciais e imóveis residenciais, teve uma nova atualização nessa terça-feira, falando especificamente de espaços comerciais. Isso tudo com relação à cidade de Campinas, tá? Segundo o levantamento, a variação no mês de junho foi de 0,34% na comparação com o mês de maio. Então, uma leve alta aí na venda comercial, no número de anúncios, na verdade, de imóveis comerciais. A variação acumulada em 2024 é de 1,38%. O preço médio da venda comercial é de R$ 6.376 por metro quadrado. Com relação à locação comercial, o número de anúncios subiu no mês de junho 1,61%, acumulando alta de 4,57% em 2024. O preço médio de locação comercial está em R$ 40,39 por metro quadrado. E aí vem alguns dados com esse detalhe, não é, sobre os bairros onde o nível de variação de preço é maior. Isso para falar de venda de espaços comerciais, tá? Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, ali na região do Taquaral, é o bairro mais caro para ponto comercial em Campinas, R$ 9.931 por metro quadrado. Na sequência vem o Flamboyant e depois o Santa Genebra. Nesse levantamento feito pela FIPE-ZAP, o Jardim Proença aparece no top 10, ali no 10º lugar, custando R$ 3.592 o metro quadrado, isso para a venda, tá? Falando com relação à locação dos imóveis, locar consequentemente imóveis comerciais, também está mais caro no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora. O preço médio em junho foi de R$ 61,17 o metro quadrado, uma variação em 12 meses de 31,2%. O Flamboyant, que aparece em segundo lugar nessa pesquisa, teve uma queda na variação, ou tem um acumulado de queda, né, nos últimos 12 meses, queda de 7,9%, mas ainda assim o custo da locação, né, o metro quadrado, está em R$ 56,87. No caso da locação, a região central é a região mais barata ou menos cara, como vocês preferirem, variação nos últimos 12 meses de 4,1%, em junho o aluguel médio custando R$ 26,65 por metro quadrado. Tayla. Muito obrigada ao Felipe Pereira pelas informações, trazendo para a gente então esse levantamento aí de preços de imóveis comerciais mais caros, tanto para compra quanto para locação. A gente sabe que comprar um imóvel é um dos principais sonhos aí de muita gente, seja ele comercial, residencial. Só que muitas vezes, nessa tentativa de economizar, né, pagar mais barato,
alguns compradores negligenciam alguns riscos que são associados a esse tipo aí de transação comercial. Algumas irregularidades documentais e urbanísticas podem, por exemplo, trazer aí vários prejuízos. São os chamados riscos imobiliários ocultos. Para entender melhor quais são eles, também como se proteger, a gente conversa agora com o Fábio Ramos. Ele que é administrador de empresas na área de arquitetura, traz então essas informações para a gente. Fábio, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. Oi, Carla, boa tarde. Prazer falar contigo, com todos os ouvintes aí da CBN. Bom, Fábio, queria que você começasse explicando para a gente, então, o que são esses riscos imobiliários ocultos. O próprio nome já traz a informação aí que são riscos difíceis de se perceber, né? Pois é, o nome já é assustador, né? Mas eu costumo tratar desse tema, primeiro contando que nós brasileiros somos apaixonados por carros, né? Mesmo quem não tem carro sabe que o carro tem que ter um documento, sabe que ninguém vai comprar um carro sem documento, ou menos ainda comprar um carro de uma determinada marca e no documento está escrito que é outro carro, né? Então, isso infelizmente não acontece no segmento imobiliário, né? A gente vê muitas vezes compras onde o comprador compra uma casa e lá na matrícula está escrito um terreno. Ou compra uma casa térrea e lá na matrícula está dizendo que é um galpão ou um outro tipo de imóvel, né? Então, antes de abordar aí os riscos ocultos, a gente tem que falar dos riscos expostos, né? Então, o que a gente sempre recomenda é precisa olhar a matrícula, todo imóvel precisa ter uma matrícula, na matrícula precisa estar claramente escrito aí do que se trata o imóvel, qual é a área desse imóvel, qual o uso desse imóvel, e a gente precisa também olhar o IPTU dele, né? Se for um imóvel urbano, se o registro dele está em ordem, se as áreas, né, área construída, área de terreno que aparece no IPTU é a mesma área que tá aparecendo na matrícula, né? Bom, essas coisas são mais fáceis de checar, né, Fábio, na hora ali da compra. Mas e os outros riscos que podem ser esses ocultos, né? A gente está falando de qual tipo aí de irregularidade, por exemplo, em relação a esses imóveis? Pois é, perfeito. Aí a gente entra aí já nos ocultos, né? Esses são um pouco mais difíceis da gente identificar, mas basicamente a gente vai estar falando de uma matrícula, por exemplo, de uma casa que está dizendo lá uma casa terra, né? E aí quando você vai ver, essa casa já não é mais terra há muitos anos, ela é um sobrado, mas na matrícula está dizendo que é uma casa, genericamente, né? Então é fundamental identificar na matrícula qual a área desse imóvel, né? Saber que o que tá dizendo, o tamanho da casa está devidamente averbado na matrícula e fazer uma medição nessa casa, né? Às vezes está dizendo que você está comprando uma casa de 200 metros quadrados, 2 andares, e quando você olha lá na matrícula tem uma casa de 100 metros quadrados, né? Então, a matrícula ela tem que refletir a realidade do imóvel e um dos maiores riscos reside exatamente aí, né? A gente pega a matrícula, está lá uma casa, a casa é muito maior, você compra essa casa e aí passa o tempo, vem uma multa da prefeitura, cobrando IPTU retroativo, porque sua casa é muito maior do que a ficha cadastral e você toma aquele susto, aquela surpresa desagradável, né? Então, o primeiro risco oculto é esse, é de você estar comprando um imóvel sem saber a real medida desse imóvel, né? Um outro risco importante é sempre trabalhar com uma matrícula atualizada, né? Às vezes você pega lá uma matrícula que o corretor te entrega, uma matrícula antiga, não é a versão mais recente, você compra achando que está tudo em ordem. E aí, quando você vai atualizar essa matrícula, tem um bloqueio no imóvel, o imóvel está penhorado, você tem algum tipo de restrição que normalmente não aparece na mesa de negociação, né? Brinco que na mesa de negociação está sempre tudo perfeito, sempre tudo muito bom, né? Tem também a questão, Fábio, que eu confesso também que eu nunca tinha me atentado a isso, mas é uma informação importante aí para o nosso ouvinte, que é o AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Normalmente, quando a gente fala em AVCB, a gente pensa aí em comércios, né, em casas noturnas, enfim, mas para imóveis residenciais, ele também é obrigatório, né? Isso também tem que ser verificado.
Ah, sim, perfeito, né? Os imóveis eles têm uma série de exigências, né? O AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, ele é obrigatório para qualquer imóvel comercial, industrial ou de serviço, e ele é obrigatório para residências multifamiliar, né? O que é o residência multifamiliar? É um condomínio, né? Então, seja ele um condomínio de casas, ou seja ele um condomínio vertical, o edifício ou o condomínio precisa ter o alvará do Corpo de Bombeiros e precisa ter o habite, né? E aqui a gente novamente fala da importância de cruzar esses documentos. A área que está lá no AVCB tem que ser igual à área que está no habite, e no caso de condomínio, tem que ser igual à ata de constituição do condomínio, que é o documento que os proprietários vão fazer lá no caso de condomínios novos, onde se define o que é área comum, área privativa, que também é um tema aí bastante polêmico, que costuma dar bastante. Acredito que perdemos o contato com o Fábio, que fala conosco, ou foi uma falha aí na conexão, mas estamos ouvindo o Fábio Ramos, que é administrador aí de empresas da área de arquitetura, falando com a gente sobre riscos imobiliários ocultos, né, na hora de comprar um imóvel, o que pode ser cilada aí na hora de fechar essa negociação. Então, vários itens que a gente tem que observar, como matrícula do imóvel, o habite, o AVCB também, no caso de condomínios, né, como o Fábio estava explicando para a gente, são itens aí que o consumidor tem que se atentar na hora da compra. A gente tem novamente contato com o Fábio? Eu estou aqui, Oi, Fábio, estou nos ouvindo bem ouve? você. A gente teve uma falha aqui na sua conexão. Fábio, então você explicava em relação ao AVCB, já falamos também da matrícula aí de imóveis, né, e também do habite-se. A gente está dando essas dicas para evitar que o ouvinte caia nessas ciladas, mas infelizmente para aquela pessoa, por exemplo, que já comprou um imóvel e aí, por exemplo, a área construída, alterações feitas, né, nesse imóvel não corresponde, por exemplo, ao que está lá na matrícula ou no habite-se. Fica muito mais difícil de regularizar essa situação? Não te diria que fica mais difícil, tá? Às vezes a compra já aconteceu, ou é um imóvel de família, está com a família há bastante tempo. A partir do momento que você identificou alguma irregularidade, é fundamental contratar um escritório de arquitetura, um engenheiro, que ele vai fazer a medição do imóvel e vai conduzir aí os processos de regularização junto à prefeitura e junto ao cartório de imóveis. Mas não é algo assustador, não pode ser assim. Aliás, o risco maior reside em não regularizar, né? Sim. Então, regularizar dá um trabalhinho, mas vale a pena, é o teu patrimônio, é a tua casa, é onde você tem que investir aí tua energia para ter tudo em ordem. Bom, vamos supor então, Fábio, que a pessoa comprou aí um imóvel que tem alguma pendência de regularização e se essa construção, alguma reforma, por exemplo, que foi feita no imóvel não corresponde à regulamentação, aí já fica um pouquinho mais complicado. Aí tem que, de repente, refazer essa construção, reformar, pode ser um investimento um pouquinho maior aí nesse caso? Pode sim, né? A depender da irregularidade, né, do grau de irregularidade, isso pode dar um pouco mais de trabalho, né? Mas em última instância, né, o pior cenário possível é demolir talvez um pedaço desse imóvel, uma área construída que não é passível de regularização. Mas hoje os municípios são bastante sensíveis a esse tema, né? Ninguém precisar demolir um pedaço da tua casa, do teu imóvel. Então, o município normalmente disponibiliza as anistias, né? Um tema bastante comum aí, né? A anistia ela serve justamente para isso, né? É um processo de regularização onde a prefeitura te dá o perdão, né, de alguma irregularidade. Então, vale a pena sempre consultar aí se a anistia está aberta no município onde o imóvel está localizado. A gente tem dados aqui do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. O último balanço que foi feito pelo Ministério atesta que metade dos imóveis aqui no Brasil tem algum tipo de irregularidade, ou seja, Fábio, muito fácil, né, na hora da aquisição de um imóvel, o comprador se deparar com alguma pendência dessas, né? Sem dúvida, né? É bom você ter citado isso, Taylor. É impressionante, né? Imaginar que metade dos imóveis do país tem alguma irregularidade. Os dados estão corretos, né? Esses dados são reais. Em alguns municípios, esse número é até pior. Então, a chance de você ter algum problema na aquisição ela é bastante significativa e o momento
muito ideal para se identificar antes de formalizar a transação, né? Então, identificar tudo e ter todo o cenário na mesa, né? Sabendo o que você vai ter aí de eventual problema. Agora, Fábio, por fim, tem uma situação que noto que é cada vez mais comum, aparecem muitos anúncios desse tipo, inclusive hoje em redes sociais, internet, que são aqueles imóveis, por exemplo, que vão a leilão. Aí tem leilão pela Caixa Econômica, outros bancos também, né? Nesses casos, tem até aqueles imóveis que estão indo a leilão com a família ainda morando. Então, para a pessoa que vai adquirir, por exemplo, algum imóvel nessa modalidade, essa atenção em relação à pendência e irregularidades tem que ser redobrada? Ah, sem dúvida, né? Porque o leilão ele tem aquela força, né, de ser muito tentador, o valor está muito baixo, né? Sim. E quando o banco está leiloando, né, ou alguma empresa está fazendo esse leilão, ela não está validando o documento, né? Ela está leiloando o imóvel na condição que está. Então, sem dúvida, reforço a recomendação aí, olhar os documentos, matrícula, a ficha cadastral do imóvel, o habite desse imóvel, se for comercial, o AVCB, sempre pedir o projeto aprovado desse imóvel e fazer uma vistoria, fazer a medição para ver se o que está no papel de fato reflete a realidade do imóvel. Dicas importantes, então agradeço ao Fábio Ramos, ele que é administrador de empresas, diretor-geral também da Pleno Arquitetura, falando com a gente sobre esses riscos imobiliários ocultos que devem ser observados na hora da compra aí do imóvel. Fábio, muito obrigada, viu, mais uma vez pela participação, bom trabalho para você. Obrigado a você, Taila. Boa tarde a todos os ouvintes aí da CBN, sempre à disposição. Tchau. Tchau, um abraço. Agora, 3h52, a gente faz um intervalo bem rápido.